Este vídeo resume o livro A Criação dos Super-Homens, em 86, escrito pelo Dr. Raymond Bernard. Em um mundo onde a liberação de fluidos sexuais é vista como normal e frequentemente abusada, os ensinamentos científicos articulados do Dr. Raymond abrirão seus olhos para que você nunca mais desperdice sua essência vital. É hora de despertar e entender como nossos órgãos reprodutivos realmente funcionam e como as secreções que produzem são literalmente inestimáveis. Nenhum medicamento, suplemento, exercício ou meditação pode substituir o valor de nossas secreções sexuais. Garantimos que, ao final do vídeo, você pensará 2 vezes antes de desperdiçar sua fonte divina de poder. Quando um homem perde sua semente em geração ou indulgência sexual, ele joga fora sua substância criativa e, ao fazer isso, acelera a morte. Talvez ele não perceba os motivos por trás de sua constante consciência da imprevisibilidade da vida e do temor persistente da morte. Mas essa sensação existe em pessoas comuns que, se forem sinceras, reconhecerão isso. Esse estado de consciência é causado pela perda de vida, que deveria ser retida no corpo para manter a saúde, vitalidade crescente e fortalecer a mente. A punição pelo desperdício do fluido vital não é um ato de vingança sobrenatural, mas sim a consequência fisiológica da perda do poder que anima o corpo. Isso não ocorre de repente, mas gradualmente. Este morrer gradual, que chamamos de velhice, é o resultado natural da indulgência sexual. A velhice é simplesmente o produto de glândulas sexuais enfraquecidas devido ao abuso anterior, comprovado pelas seguintes afirmações do Dr. Voronov. Homens decrepitos são, na realidade, eunucos. Foram emasculados. Nunca conheci um eunuco que vivesse além dos 60 anos. Bem antes da morte, eles têm a aparência de homens velhos, e pode-se ser tentado atribuir-lhes uma idade muito avançada, mas isso seria pura ilusão. Eles têm toda a aparência de estar envelhecidos, pele seca, corpo inchado, olhos apagados. Andam curvados, o que dá a impressão de que têm mais de 100 anos. Mas a verificação dos fatos geralmente indica que morreram entre 50 e 60 anos de idade. Sua aparência é consequência da privação do fator essencial da juventude e vigor, envelhecendo prematuramente e morrendo bem antes do termo normalmente alcançado por homens normais. A ausência de secreções internas das glândulas sexuais leva a uma vida mais curta. Um corpo sem esses órgãos essenciais, que quando suprimidos resultam em má qualidade do sangue, ossos frágeis, músculos fracos, aumento de gordura e nutrição imperfeita, inevitavelmente sofre um enfraquecimento geral. Torna-se mais suscetível e menos capaz de resistir aos fatores que normalmente causam a morte muito antes da duração fisiológica normal. Pode-se afirmar, então, que a privação da secreção interna das glândulas acelera o advento da velhice e encurta a vida. Por outro lado, a manutenção dessa fonte de energia vital é a melhor garantia de longevidade. Homens dotados de glândulas intersticiais ativas, e nos quais o funcionamento dessas glândulas não é extinto, vivem até idades muito avançadas. Se um homem idoso pode ser temporariamente rejuvenescido pelo implante de testículos de cabra ou macaco, certamente ele nunca teria envelhecido tanto se tivesse mantido suas próprias glândulas em condição normal por uma vida de continência. A senilidade, produto da esterilidade ou impotência, é um efeito da persistente indulgência sexual. Glândulas genitais fracas, como qualquer outra parte do corpo debilitada, podem ser restauradas ao estado normal pela conservação de suas secreções e pela purificação do sangue por meio de uma dieta natural. Os alquimistas medievais eram, na verdade, endocrinologistas, e a magnus opum que eles buscavam não era a criação artificial de ouro a partir do chumbo, mas a sublimação e refinamento da energia sexual, que, quando negada a uma saída inferior, se transformava em poder cerebral superior através da ascensão da força Kundalini do quadril para o cérebro. A conservação e transmutação dessa força vital era seu elixir da eterna juventude e o segredo da imortalidade física que eles buscavam. O Dr. Joe Brinkley, um eminente endocrinologista, expressa as razões fisiológicas para a conservação dos hormônios sexuais da seguinte forma: eu nunca desviei da minha concepção original de que a fonte de toda a energia humana é a energia sexual, o que é outra forma de dizer que o sistema glandular do homem é uma cadeia de séries de laços interligados, mutuamente auxiliando ou deprimindo uns aos outros.
Suas secreções, das quais as glândulas genitais parecem ter o poder de estimular diretamente, em certa medida, dominar o corpo e a mente humanos por meio de seus hormônios específicos. Os hormônios fabricados pelas glândulas sexuais e distribuídos pela corrente sanguínea para nutrir todos os tecidos do corpo. Um médico inglês, Dr. Naggs, escreve sobre o mesmo assunto. A continência rigorosa permite que a essência dessas secreções sexuais seja reabsorvida pelo corpo. Isso não apenas promove a saúde, mas também desenvolve aquelas faculdades criativas, intelectuais e intuitivas que se manifestam no trabalho que realizamos. Além disso, quando aprendemos a controlar essa função reprodutiva para redirecionar as forças poderosas que ela representa para dentro de nós, resolvemos um dos problemas mais importantes da existência, aproximando-nos daquele estágio sobre-humano ao qual devemos, em última instância, alcançar. A doença da senilidade pode ser curada permanentemente. A morte não ocorre de forma súbita. É o término de um processo lento de morte. Essa desintegração celular pode começar no nascimento e é acelerada pelo consumo de alimentos mortos e em decomposição e pela perda do fluido seminal. Esse fluido, quando retido no corpo, torna-se o elixir da eterna juventude. Homens e mulheres não desenvolvidos acreditam que o sexo é apenas um brinquedo, algo que não tem outro propósito além de proporcionar diversão. Mas homens e mulheres desenvolvidos sabem que esse poder criativo tem finalidades muito mais importantes do que ser desperdiçado em indulgências impensadas. As glândulas sexuais são os motores do corpo humano, os geradores de energia orgânica. Essa energia, se conservada, pode se tornar a força motriz por trás de todas as realizações na vida. A ideia popular de que a maioria dos gênios levou vidas imorais é falsa, como um estudo de suas biografias prova. Pelo contrário, a habilidade criativa, seja em linhas artísticas ou intelectuais, é uma expressão sublimada da mesma energia vital que o indivíduo médio geralmente dissipa por meio de canais sexuais. Portanto, os super-homens e os grandes gênios do passado invariavelmente levaram vidas de continência rigorosa. Os poucos indivíduos talentosos que não o fizeram não podem ser classificados entre os mais elevados espiritualmente, pois seu trabalho carece de certa qualidade sutil, presente em uma sinfonia de Beethoven ou em uma pintura de Leonardo da Vinci, que só resulta da sublimação da energia sexual. Apolônia de Tiana, que aos 20 anos disse: "Resolvi nunca me casar e abster-me da companhia de todas as mulheres." Os seguintes indivíduos famosos levaram vidas castas rigorosas: João Batista e Jesus, os maiores dos profetas; Gapaia, Tomás de Aquino, Santa Catarina de Siena, Santa Teresa de Ávila, Joana d'Arc e Savonarola, os maiores místicos e mártires; Pitágoras, Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, Francis Bacon, Spinoza, Leibniz, Pascal e Kant, os maiores filósofos; Newton, o maior dos cientistas; Handel e Beethoven, os maiores compositores; Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael, os maiores pintores. Os seguintes grandes homens viveram continentes durante o período criativo de suas vidas: Zoroastro, Moisés, Buda, São Paulo, Plutarco, Santo Agostinho, Dante, São Francisco, Erasmo, Luther, Milton e Schopenhauer. A castidade do super-homem se deve não apenas a princípios espirituais e éticos, mas também a razões fisiológicas, que constituem um corpo de fatos fisiológicos que lidam com a origem e as transformações da energia vital e com a relação íntima existente entre as glândulas genitais e os sistemas linfático, vascular e nervoso. O corpo humano, como um dínamo, extrai diretamente energia elétrica do éter através da respiração pulmonar e cutânea. A energia etérica é absorvida, reunindo-se no plexo solar, a bateria do sistema nervoso simpático. Essa energia elétrica, conhecida como força vital, move-se para as glândulas sexuais, onde, combinada com elementos do sangue, se condensa em fluido seminal. Essa secreção transporta energia vital para várias glândulas sem dutos, centros nervosos e órgãos do corpo. Nas fêmeas, a secreção sexual viaja dos ovários, passando pelas trompas de Falópio até o útero. Nos machos, a secreção sexual viaja dos testículos, passando pelo canal deferente até as vesículas seminais. O útero e as vesículas seminais atuam como receptáculos e são cercados por vasos linfáticos que absorvem rapidamente o combustível sexual. O fluido seminal ou ovariano absorvido pelo sistema linfático coleta-se no receptáculo quilífero e viaja através do ducto torácico até a veia subclávia esquerda, entrando no coração. Isso vitaliza o sangue, permitindo que ele transforme alimento inerte em tecido vivo,
distribuído por todo o corpo através da artéria carótida. A secreção sexual, transformada, viaja até o cérebro pelo sangue, nutrindo e energizando suas células. No plexo coroide do terceiro ventrículo cerebral e na glândula pituitária, ela se transforma em líquido cefalorraquidiano e em pituitrina, fluindo pelo cérebro e cavidade da espinha, gerando eletricidade nervosa. A perda consistente de fluido seminal reduz o líquido cefalorraquidiano, resultando em um sistema nervoso devitalizado, chamado neurastenia. Durante o sono, uma nova reserva de líquido cefalorraquidiano é produzida. A energia absorvida do éter pelo sistema nervoso simpático, transportada pela secreção sexual, recarrega o sistema nervoso central eletricamente após as atividades diárias esgotarem a energia armazenada no líquido cefalorraquidiano. A sonolência ou o desejo de dormir ocorre. A recarga leva de 3 a 5 horas, e o sono excessivo pode dissipar a energia recém-gerada através de atividade cerebral descontrolada em sonhos. Através da secreção sexual, elementos essenciais para nutrir as células cerebrais e os nervos sofrem uma transformação de seu estado bruto, obtido dos alimentos, para uma condição vitalizada, adequada à incorporação no tecido nervoso. As glândulas sexuais servem como centros de metabolismo do fósforo, extraindo o fósforo bruto dos alimentos assimilados e transformando-o quimicamente em sua secreção para absorção e utilização pelas células cerebrais. A perda de fluidos vitais, voluntária ou involuntária, esgota o sangue de fósforo, privando o cérebro da nutrição necessária. Cada gota de fluido seminal perdida aproxima doenças, desordens nervosas, declínio mental, velhice e morte, a menos que a perda de energia vital, que inclui a secreção vaginal e uterina nas fêmeas, especialmente pronunciada no início e no fim da menstruação, seja contida. É como um recipiente com vazamento, continuamente perdendo a água da vida e, consequentemente, morrendo lentamente. A emissão seminal representa a fuga de tecido cerebral em desenvolvimento. As crenças anteriores sobre duas secreções sexuais separadas, uma interna produzida pelas células intersticiais e outra externa pelas glândulas reprodutivas, estavam erradas. As secreções das glândulas genitais, incluindo as do útero, vesículas seminais, ovários e testículos, formam uma unidade inseparável. Todos os elementos são continuamente gerados e absorvidos pelo sistema linfático. Espermatozoides e óvulos não são produzidos intermitentemente para necessidades reprodutivas, mas continuamente. Eles são absorvidos pelo sistema linfático na corrente sanguínea, servindo a uma função interna. Qualquer liberação de fluido seminal resulta na perda da secreção interna, que é essencialmente a mesma que a secreção externa, quando conservada, absorvida e utilizada fisiologicamente. Essencialmente, há apenas uma secreção sexual, com a chamada secreção externa sendo uma fuga patológica dessa. O Dr. Brinkley, o endocrinologista, diz: "É, resumidamente, minha opinião que tanto as secreções externas quanto internas das gônadas são igualmente valiosas para a construção dos tecidos do corpo, e que as próprias gônadas não são apenas um elo na cadeia das endócrinas. As gônadas, na cadeia das endócrinas, ocupam a posição de mestre, e o bem-estar de todas as endócrinas depende exatamente do bem-estar das gônadas. Glândulas tireoides defeituosas podem ser facilmente reparadas com o reparo das gônadas, e assim com todas as glândulas da cadeia. As glândulas tireoide, pituitária e pineal, intimamente ligadas à vida mental e espiritual de um indivíduo, são diretamente influenciadas pelo fluido sexual absorvido e transportado pelo sangue. Existe uma interdependência estreita entre as glândulas genitais e a tireoide, assim como entre esta última e o cérebro. A secreção tireoidiana insuficiente leva ao desenvolvimento de um cor, enquanto a secreção sexual reduzida resulta em um eunuco, o indivíduo que é tanto física quanto mentalmente subdesenvolvido. Durante a puberdade, o aumento da secreção sexual no sangue leva a uma maior secreção tireoidiana, promovendo o rápido desenvolvimento físico e mental. Inversamente, a secreção sexual reduzida durante a senilidade causa atrofia das tireoides, resultando em degeneração física e mental. O Dr. Voronov escreve: "Nenhum órgão pode preservar sua energia vital e funcionar em plena capacidade se suas células não forem estimuladas e vivificadas pela secreção interna das glândulas genitais. Os eunucos fornecem uma demonstração muito clara disso. Todos os seus órgãos são como os do resto da humanidade, com uma exceção:
A privação desse único órgão deprime e enfraquece o funcionamento de todos os outros e traz a velhice prematura. A remoção desses órgãos afeta tanto o cérebro quanto o coração, os músculos, os ossos e todos os outros órgãos. As energias moral e física diminuem. Abelardo, o brilhante poeta, nunca escreveu uma linha após ser emasculado. Quando uma vida pura e ordeira é levada, as secreções sexuais são reabsorvidas, voltam à circulação, prontas para formar o melhor tecido cerebral, nervoso e muscular. Essa essência vital do homem, transportada de volta e difundida por todo o seu sistema, o torna viril, forte, corajoso e heróico. A suspensão do uso dos órgãos geradores é acompanhada por um notável aumento do vigor corporal e mental, bem como da vida espiritual. A natureza encontra outro uso para a energia sexual não gasta, empregando-a na construção de um cérebro mais desenvolvido e nervos e músculos mais vitais e duradouros. Na glândula genital de animais e homens, são secretados elementos químicos poderosos e sutis, absorvidos pelo sangue, e depois transportados para todas as partes do organismo, para energizar, revigorar e fortalecer as células, órgãos e partes do corpo, incluindo o cérebro e o sistema nervoso. Alguns chegaram a usar a opinião de que a velhice se deve principalmente à diminuição do suprimento dessas secreções. A natureza ordenou que todas as secreções das glândulas sexuais, tanto masculinas quanto femininas, sejam para sempre retidas no corpo, assim como as secreções das outras glândulas sem dutos. As glândulas sexuais são as únicas glândulas endócrinas cujas secreções podem escapar, e devemos procurar aqui a causa fundamental dos distúrbios glandulares com seus sintomas patológicos acompanhantes. O desenvolvimento e bem-estar normais do corpo, mente e alma dependem diretamente desse fluido sexual absorvido, e é por isso que uma vida absolutamente casta é a única saudável, natural e criativa. A conservação das secreções sexuais não é apenas uma questão de saúde física, mas também de elevação mental e espiritual. Ao preservar essa energia vital, o corpo humano atinge um estado de equilíbrio que transcende os limites comuns da existência. A energia sexual, longe de ser um simples recurso biológico, é a chave para a expansão das faculdades humanas. Aqueles que aprendem a controlar e transmutar essa força interior descobrem que podem canalizá-la para o aprimoramento de suas habilidades intelectuais, artísticas e espirituais. O poder criativo, tanto em artistas quanto em cientistas, está profundamente ligado à conservação dessa energia primordial. Quando mantida dentro do corpo, a energia sexual nutre os centros nervosos e proporciona clareza mental, permitindo ao indivíduo uma compreensão mais profunda dos mistérios da existência. Isso é algo que os sábios de antigas civilizações já compreendiam e que agora, com o avanço da ciência, estamos começando a redescobrir. Além de aumentar a longevidade, a retenção do fluido vital oferece uma resistência extraordinária às doenças e às debilidades que, de outra forma, afetariam o corpo à medida que envelhece. Glândulas sexuais bem nutridas e funcionais são essenciais para a manutenção de uma saúde vibrante. Homens e mulheres que aprendem a não dissipar suas secreções sexuais desfrutam de maior vigor e energia ao longo de suas vidas. A alquimia da mente e do corpo é, na verdade, um processo natural que ocorre quando o ser humano compreende o verdadeiro valor de suas funções sexuais. Ao invés de ver o sexo como uma fonte de prazer imediato e sem consequências, o indivíduo iluminado o vê como um reservatório de poder vital, capaz de ser usado para fins muito mais elevados. Através da prática de continência, a força sexual é redirecionada para dentro, alimentando a mente, o espírito e o corpo. As glândulas sexuais não são apenas os motores da reprodução, mas também os catalisadores da vitalidade e do intelecto humano. Ao observar a vida de grandes pensadores e inovadores, fica evidente que muitos alcançaram seu ápice criativo durante períodos de continência sexual. Isso porque, ao não dissipar essa energia criativa por meio de indulgência física, ela foi transformada em algo mais elevado, a força criadora de ideias, invenções e obras de arte que mudaram o mundo. O impacto psicológico da conservação dessa energia também é significativo. A retenção das secreções sexuais fortalece a vontade e a clareza mental, promovendo um senso de propósito e direção que muitas vezes é obscurecido pelo desejo incessante de prazer. Essa força de vontade aprimorada capacita o indivíduo a superar desafios internos e externos com maior facilidade, pois ele não é mais escravo de impulsos físicos.
De fato, as glândulas sexuais têm um papel central na manutenção da saúde emocional e psicológica. O equilíbrio hormonal, alcançado pela retenção do fluido sexual, promove uma sensação de paz e bem-estar, enquanto o desequilíbrio resultante da perda contínua dessas secreções pode levar a uma série de problemas emocionais, incluindo ansiedade, depressão e perda de foco. A ciência moderna começa a reconhecer a ligação entre a vitalidade sexual e a longevidade, como demonstrado em estudos sobre hormônios e glândulas endócrinas. A conservação dessas secreções permite que o corpo funcione em sua capacidade máxima, retardando o processo de envelhecimento e aumentando a capacidade do indivíduo de desfrutar de uma vida longa e produtiva. O segredo da juventude está literalmente dentro de nós, aguardando ser cultivado e preservado. Ao invés de buscar fontes externas de rejuvenescimento, como suplementos artificiais ou cirurgias, devemos olhar para dentro e perceber o imenso potencial contido em nossos próprios corpos. A retenção do fluido sexual é um dos métodos mais poderosos de regeneração, algo que a sabedoria antiga já sabia e que estamos redescobrindo agora, à medida que a ciência moderna confirma os ensinamentos dos antigos sábios. As glândulas genitais não apenas produzem fluidos essenciais para a reprodução, mas também substâncias que fortalecem o corpo e a mente de maneira mais ampla. Quando essas secreções são retidas, o corpo se beneficia com uma renovação constante de energia, uma vez que o fluido vital é reabsorvido e redistribuído para os órgãos e sistemas que mais necessitam. O resultado é uma saúde robusta, uma mente clara e um espírito elevado, em harmonia com as leis naturais do universo. A jornada de transformação interna, proporcionada pela retenção e sublimação da energia sexual, é também uma forma de redescobrir o verdadeiro potencial humano. Muitos, ao longo da história, não compreenderam o impacto que essa força vital tem em todas as áreas da vida. No entanto, aqueles que dominaram essa arte descobriram que a retenção das secreções sexuais não só melhora o desempenho físico e mental, mas também abre as portas para o desenvolvimento espiritual. Essa prática, longe de ser apenas uma questão fisiológica, transcende para o campo da espiritualidade. O controle consciente sobre a energia sexual desperta uma nova percepção da vida, proporcionando ao indivíduo uma conexão mais profunda com o universo e suas leis. Em várias tradições esotéricas e filosóficas, a retenção do fluido vital era considerada um caminho sagrado para a iluminação. A energia sexual, quando transformada e direcionada corretamente, torna-se uma força espiritual que eleva a consciência e permite que o ser humano acesse níveis superiores de sabedoria e compreensão. A energia sexual não apenas gera vida no sentido físico, mas também é a fonte da criação em um nível mais amplo. Ao conservá-la, o ser humano se sintoniza com a fonte criativa universal, permitindo que a sua própria vida seja uma expressão dessa criação contínua. É essa mesma energia que alimenta a criatividade artística, a genialidade científica e o desenvolvimento espiritual dos grandes mestres do passado e do presente. Além do impacto no corpo e na mente, a retenção do fluido sexual influencia profundamente as relações interpessoais. Quando o indivíduo aprende a controlar seus impulsos sexuais e a direcionar essa energia para dentro, ele também desenvolve um maior senso de empatia, compaixão e compreensão em relação aos outros. A força que antes era dissipada em prazeres momentâneos, agora se transforma em uma capacidade maior de amar e se conectar de maneira mais profunda com o próximo. O amor, em sua forma mais pura, deixa de ser apenas uma experiência física e se torna uma união espiritual entre duas almas. Essa transmutação da energia sexual é o que muitas tradições espirituais antigas descrevem como o casamento alquímico, a união do masculino e do feminino dentro do indivíduo. Ao dominar essa prática, a pessoa experimenta um estado de harmonia interna, onde seus aspectos físicos, emocionais e espirituais estão alinhados, permitindo uma vida de maior equilíbrio e satisfação. O processo de retenção e sublimação da energia sexual também fortalece a disciplina pessoal. Ao aprender a controlar os impulsos físicos, o indivíduo desenvolve um maior autocontrole, que se estende a outras áreas da vida. A força de vontade necessária para essa prática permite que ele supere vícios, maus hábitos e outros comportamentos autodestrutivos. Essa disciplina é, na verdade, um pilar essencial para o sucesso em qualquer empreitada, seja ela pessoal ou profissional.
A ciência moderna, ainda que de forma limitada, começa a investigar os efeitos da retenção da energia sexual e seu impacto na saúde e longevidade. Estudos sobre os hormônios sexuais e o sistema endócrino confirmam que a preservação dessas secreções traz benefícios profundos para o corpo, retardando os sinais do envelhecimento e fortalecendo o sistema imunológico. Além disso, a clareza mental e o aumento da energia criativa resultam diretamente dessa prática, permitindo que o indivíduo se destaque em suas atividades diárias e alcance um desempenho superior. Essa prática não deve ser vista como uma simples abstinência ou repressão dos impulsos, mas sim como uma forma de canalizar e transformar a energia vital para propósitos mais elevados. A alquimia interna que ocorre dentro do corpo e da mente durante a retenção do fluido sexual é um processo poderoso de regeneração e evolução. Ao direcionar conscientemente essa força, o ser humano acessa uma fonte ilimitada de poder criativo e espiritual que reside dentro de si. Portanto, aqueles que buscam viver uma vida de significado e propósito, longe das armadilhas da gratificação instantânea, encontrarão nessa prática um caminho seguro para a realização. A retenção da energia sexual não só proporciona vitalidade física, mas também abre as portas para um entendimento mais profundo da própria existência e do papel do indivíduo no grande esquema da vida. A conservação da energia sexual é, em última análise, uma forma de honrar a natureza divina da vida. Ao preservar essa força criadora, o ser humano reconhece seu valor inestimável e se alinha com os princípios universais que regem o equilíbrio e a harmonia no universo. Esse processo de conservação não é um fardo, mas sim um privilégio que poucos conseguem dominar, mas que traz recompensas imensuráveis para aqueles que o fazem. Para finalizar o vídeo de forma impactante e motivacional para o seu canal no FAP Modo Águia, aqui está uma sugestão. Águias, como vocês viram ao longo deste vídeo, a retenção da nossa energia vital é muito mais do que uma escolha de estilo de vida. É um caminho para desbloquear o verdadeiro poder que existe dentro de cada um de nós. Quando você decide conservar sua energia sexual, você está tomando controle da sua vida, do seu corpo e da sua mente. Você se torna um homem de disciplina, foco e determinação. Não há limites para o que você pode alcançar quando mantém esse poder dentro de você. Se você chegou até aqui, significa que está no caminho certo. Agora, a decisão está em suas mãos. O que você vai fazer com essa informação? Vai continuar desperdiçando o que há de mais precioso ou vai seguir o caminho dos águias, dos verdadeiros guerreiros que controlam suas paixões e transformam essa energia em conquistas reais? Lembre-se, a verdadeira mudança começa com uma decisão. No FAP não é uma moda passageira, é um modo de vida, uma escolha que vai mudar tudo ao seu redor. Se você quer mais vídeos como este, se inscreva no canal e ative o sino para não perder nenhum conteúdo. E claro, deixe seu like para apoiar esse movimento. Vamos juntos, voando alto, como águias que somos. Até a próxima e lembre-se, a força está dentro de você.